modesto. Ele não está querendo dizer eu, ele está usando um eufemismo. Conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas indizíveis que são proibidas de serem repetidas pelo homem. Paulo está dizendo o seguinte: eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Fui ao paraíso, fui arrebatado, sou um apóstolo. Assim como eles andaram com Jesus, eu também andei com Jesus e tive experiências tremendas. Fui arrebatado ao terceiro céu. Essas coisas que eu vi são proibidas de serem repetidas. São coisas muito poderosas, misteriosas. Mas aí entra o X da questão. O espinho na carne. 7. Ou seja, tendo em vista isso, para que eu não ficasse, diga, orgulhoso. Em outras traduções, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Quais? As que ele teve no terceiro céu. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus levou Paulo a um nível de relacionamento tremendo. Deus precisava fazer Paulo um apóstolo. E precisava ter essa experiência direta com ele. Mas tamanha foi a glória, Deus também colocou a medida de equilíbrio em Paulo. Um espinho na carne. Para que Paulo não se ensoberbecesse. Foi Deus que colocou. Para que Paulo não se orgulhasse. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Quando Moisés orou e Deus não atendeu, o Senhor estava repreendendo Moisés por causa do pecado de Moisés. Quando Davi orou e o Senhor não atendeu, Deus estava repreendendo Davi por causa do pecado de Davi. Quando Paulo orou e o Senhor não atendeu e não tirou o espinho na carne, Deus estava poupando Paulo do pecado, para que ele não se ensoberbecesse. Deus deu uma revelação tremenda a Paulo, mas se o espinho na carne não fosse colocado, Paulo seria um homem soberbo. Paulo iria se orgulhar das revelações. Paulo iria achar que ele era superior aos outros. E muitas vezes nós não estamos compreendendo as coisas que estão acontecendo na nossa vida. A partir do momento que Deus disser sim para você, você vai dizer não para Ele. E por isso Ele diz não, ainda não. A partir do momento que Deus colocar essa bênção diante de você, você vai virar as costas para o Senhor. A partir do momento que Ele tirar esse espinho na carne, você vai se ensoberbecer. Por causa da grandeza das revelações, me foi posto espinho na carne. E eu orei 3 vezes, o Senhor não retirou. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nessa fraqueza. Paulo estava aprendendo com o Senhor. Deus estava revelando que Ele tinha um propósito maior. Qual? Forjar Paulo como um homem segundo o seu caráter, não um homem soberbo. E às vezes nós estamos lutando, não é contra o diabo não, gente. É contra Deus. Pois tire, pois cure, pois faça, pois me promova, pois me dê o emprego. Talvez se Ele lhe der um emprego, você vai se orgulhar do seu dinheiro. Talvez se Ele lhe curar, você vai parar de orar. Talvez se Ele lhe der aquela varoa, essa varoa vai lhe desvirtuar dos caminhos. Tente compreender, quando Deus disser não para você, Ele pode estar revelando um propósito. Não, Delano, você está tirando isso da sua cabeça. Você conhece. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que são todas as coisas? Não são somente coisas boas, meu irmão. Todas as coisas. As coisas boas cooperam? Cooperam. Mas o desemprego também coopera. Pode cooperar sim para o bem.
A enfermidade também coopera. Eu poderia vir aqui com você e trazer uma mensagem de vitória. Aleluia, glória a Deus. Mas nem só de bênçãos nós vivemos. E eu creio que Deus quer nos alertar para a necessidade de nós compreendermos que os propósitos dele e a glória dele na nossa vida são mais importantes do que as nossas vontades. Isso é uma forma de consolo. Se você entrou aqui hoje angustiado, aflito, sem resposta, desesperançoso, porque Deus não me ouve, porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele diria, seja feita a tua vontade, mas vocês não são bastados, nós somos filhos de Deus. E Deus repreende, Ele disciplina, Ele molda aqueles que Ele ama. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A enfermidade, o desemprego, às vezes a doença. Crente fica doente? Fica, meu irmão. No mundo tereis aflições, são consequências do pecado. Mas o mais importante de tudo, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Na terceira vez Paulo entendeu. Quanto tempo você está dando murro, desculpe o termo, em ponta de faca, e ainda não compreendeu o propósito que Deus tem nessa situação adversa na sua vida? Quando você compreender isso, e você descansar no Senhor, então essa paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento, vai tomar o seu coração. Compreendendo, meu irmão, que a sua vida, ela não está jogada ao léu, mas a sua vida, ela está nas mãos do soberano do universo. Deus não perdeu o controle de nada, até nessa situação difícil. Confie plenamente que Deus ele está no controle da sua vida. A nossa resposta mais imediata, como eu já falei, é como a dos discípulos. O cego, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Nem ele e nem os pais dele. Não foi pecado, não foi o diabo, não foi falta de oração, foi para que nele se manifestem as obras de Deus. E muitas vezes, só nos damos por satisfeitos quando contamos testemunhos de vitória. Mas quantos estão dispostos a contarem testemunhos de martírio? Quantos estão dispostos a contarem testemunhos como de Estevão? Eu fui apedrejado, mas eu vi a glória do Filho do Homem. Quantos estão dispostos a contarem testemunhos como de Pedro, de Paulo, de homens dos quais o mundo não era digno, mas viveram no centro da vontade de Deus? Entenda, meu irmão, cristianismo não é uma escada em rumo a tudo que a vitória, uma coroa celeste, uma coroa terrestre, perdão. Mas é você tomar a sua cruz dia após dia e negar a si mesmo. Não são somente bênçãos, às vezes Deus vai dizer não para você. Lembra de Marta e Maria, quando oraram, pedindo a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus, você vai vir aqui ressuscitar Lázaro em Betânia? Imagina só. Os amigos de Maria e Marta indo chamar Jesus. O senhor vai lá, Jesus? Vou. O senhor vai agora? Não. O senhor não vai fazer nada? Vou. Quando? Já estou fazendo. Quando não estou fazendo, eu estou fazendo algo na vida delas. Estou ensinando elas que mais vale a glória de Deus do que se concretize a sua vontade naquele momento. Porque quando Jesus chegou lá, 4 dias depois, e Lázaro já fedia, e ele ressuscitou a Lázaro, todos viram que ele era o Filho de Deus, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Não seja imediatista, não seja uma pessoa ansiosa, confie nos propósitos de Deus dentro do seu tempo e do seu modo. Não estou dizendo que você não deve orar por aquilo que você espera, você deve orar, mas essa oração, ela deve ser fruto de um coração que descansa no Senhor. Um coração que tem paz, um coração confiante de que no tempo e no modo de Deus, esse propósito vai se realizar. Enquanto não se realiza, Deus está operando outras coisas na sua vida. Amém, meu irmão? Está dando para compreender o que Deus quer falar conosco? Nem sempre situações
boas vão acontecer. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas, acontecem com santos. O pastor Paulo Júnior conta um testemunho de uma menina que vivia na Rússia, no regime soviético. Então, um dia na sala de aula, o professor pediu que os alunos fizessem uma redação exaltando o regime soviético, falando o quanto o regime era bom. Então, uma menina de 10 anos, quantos têm filhos pequenos aqui? Imagine seu filho. Uma menina de 10 anos, ela tomou o papel e escreveu: esse regime é um regime de Satanás, não é um regime bom, e eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. 10 anos. E ela entregou a redação. Então o professor perguntou: quem escreveu essa redação? E ela disse: fui eu. Você tem 2 minutos para virar a página e corrigir sua redação, elogiando o regime. Ela virou a página e escreveu: e reafirmo, esse regime é de Satanás, e eu sirvo ao Senhor Jesus. A menina foi enviada para o campo de concentração, junto com os piores criminosos da Rússia, estupradores, bandidos, homicidas, e a menina ali permaneceu, comendo pão e água, trabalhando no inverno de menos 60 graus, inverno russo, naquele campo de concentração. E um dia, já não mais aguentando, carregando pedras, ela orou a Deus pedindo que fosse levada pelo Senhor. E o Senhor atendeu a oração dela. E ela padeceu ali e foi levada pelo Senhor. Uma menina de 10 anos que escolheu a glória de Deus. As pessoas que conviveram com ela naquela prisão, todas se converteram ao Senhor Jesus. Os espinhos na carne que nós vivemos aqui, na terra, se vividos à luz da glória de Deus, eles vão, meu irmão, ecoar, reverberar para a vida eterna. Existem muitos testemunhos assim. A Coreia do Norte é o regime ditatorial hoje que mais persegue cristãos. E é uma história contada pelos sul-coreanos que uma família de cristãos foi perseguida pelo regime norte-coreano e eles estavam dentro de um buraco. O pai, a mãe e os filhos. E os soldados ali diziam: negue ao Senhor Jesus. Negue ao Senhor Jesus, senão vocês serão enterrados vivos. Neguem a Jesus. E as crianças ali desesperadas começaram a dizer: papai, negue, negue, papai, negue. E o pai desesperado ali, imagine, são seus filhos, sua esposa. Que situação difícil. Negue, negue a Jesus, nós vamos morrer. E a mãe, tomada pelo Espírito Santo de Deus, disse: silêncio, porque nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E os soldados silenciaram as crianças, depois os pais. Mas esses mesmos soldados se converteram a Jesus. A nossa vida vale o Evangelho? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Não é simplesmente tome uma coroa, prospere em tudo, fique rico. Jesus não morreu na cruz para você ficar rico. Jesus morreu na cruz para lhe perdoar os seus pecados. Se dedique, estude, trabalhe, se capacite, Deus tem prazer em te abençoar. Mas o Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. E o primeiro ponto, difícil de compartilhar, mas é esse. Talvez o espinho na carne que você esteja vivendo hoje, meu irmão, seja um não de Deus, porque Ele tem um propósito maior na sua vida. O segundo ponto que eu quero trazer hoje, aprendendo com Paulo nessa passagem, é: a oração não atendida nos aperfeiçoa. Em primeiro lugar, a oração não atendida revela um propósito. O que Deus quer fazer na minha vida? No caso de Paulo, Deus estava poupando ele de ser um homem soberbo. No seu caso, você está refletindo a respeito disso hoje.
Mas o segundo ponto é, a oração não atendida nos aperfeiçoa. Às vezes é justamente esse espinho na carne que vai nos tornar mais parecidos com Deus. Entenda uma coisa, Deus não vai retirar nada de você que te aproxima dele. E Ele não vai lhe dar nada que te afaste dele. Eu vou repetir, Deus não vai retirar de você nada que te aproxima dele, ainda que doa. E Deus não vai dar nada a você que te afaste dele, ainda que seja muito bom. Veja comigo o versículo 10. A partir do 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Há um paradoxo aqui da vida cristã. Sabe o que é paradoxo? Ideias que parecem ser contrárias, mas não são. No cristianismo, às vezes, a fraqueza é força. Às vezes, a pobreza pode ser riqueza. A morte, vida. Paulo aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, ele diz em Efésios. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar fartura, glória a Deus. E também sei o que é passar necessidade, glória a Deus. Estou experimentado em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o significado. Tudo posso naquele que me fortalece. Na fraqueza, na necessidade, na bonança, nos vales. Porque Paulo encontrou o segredo da alegria. É a suficiência de Deus nas nossas vidas. O prêmio da vida eterna. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas nas eternas. E Paulo fala aqui sobre essas fraquezas que ele estava vivendo e como ele aprendeu a se gloriar nelas, porque o poder de Cristo estava se fortalecendo nele. A chave para a compreensão desses versículos é essa palavra, fraqueza. No original, é a mesma palavra para enfermidade. Quando você vê pessoa tal, fulano de tal, ficou enfermo, é a palavra fraqueza, asteneia aqui no grego. Significa enfermidade, sofrimento, falta de força, calamidade, fraqueza. E Paulo alista aqui uma série de fraquezas que ele estava passando e que talvez você também esteja passando, porque Paulo era um homem como você, mas que em Cristo ele estava aprendendo que ele estava sendo forjado, fortalecido, estava sendo aperfeiçoado. A oração não atendida nos aperfeiçoa. Quais são as fraquezas que Paulo estava vivendo aqui? Nos insultos. Quantos de nós somos insultados por sermos cristãos? Você já foi insultado por ser cristão? Eu já. Fanático. Não sei o quê. Só quer saber de igreja. Você é o certinho, certinho. Perseguições. Perseguidos, talvez, no seu trabalho, por ser cristão, por você não concordar em mentir quando o seu patrão pede. Nas privações, que são privações, todo tipo de privação. Privações de saúde, privações financeiras, momentos de aperto que você sabe que você viveu. Paulo aprendeu com essas coisas.
Não que devamos viver nelas, mas que elas podem nos fortalecer quando encontramos a verdadeira alegria em Jesus, e não nas circunstâncias. Nas angústias. Talvez a angústia seja o mal desse século. Paulo também era um homem angustiado. Meu Deus, Paulo, o apóstolo, que escreveu 3 epístolas, é angustiado, perseguido, insultado, fraco, tudo isso, como você, um ser humano, sujeito a dores e privações, ansiedades, problemas psicológicos, depressão, medo, pavor. Que tipo de angústia você está vivendo? Paulo também viveu. Talvez você ainda não tenha se visto livre disso. É possível, mesmo diante dessas dificuldades, glorificar ao Senhor e dizer, mesmo angustiado, eu não estou abatido, mesmo enfraquecido, eu não estou derrotado. Sabe por quê? A minha alegria não está nessas coisas, não. A minha alegria está no plano eterno, está no prêmio da vida eterna, no perdão dos pecados, na vida abundante que o Senhor prometeu a mim. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu acho, atrás, eu não gosto muito de falar sobre isso, imagino que você não saiba, mas eu preciso contar porque faz parte do meu testemunho. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fui diagnosticado com TOC. Eu já convivo com isso tem uns 20 anos, desde a minha infância. Mas só houve um diagnóstico, né, por um profissional há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Falando assim, então o Delano é doido? Não sou doido, não. Delano não é zero bala, como diz o pastor Edmilson. Não, eu sou 100% zero bala. Isso é mais comum do que você imagina. São doenças, enfermidades como quaisquer outras que nós podemos viver. E talvez tenha uma pessoa do seu lado passando por isso e você não sabe. E às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho toque. Você não sabe o que é toque. Você não sabe o que é um toque. E isso, por muito tempo, me causou sofrimento. Muitas dores, angústias, como Paulo diz aqui. Mas eu estou bem, tá? Não se preocupe, estou feliz, está tudo bem. E eu tenho melhorado, Deus tem me dado a graça de, a cada dia, estar mais sadio. Eu já aprendi a conviver com isso. Eu aprendi que, como eu tenho dito nesses 40 minutos, que a fonte da minha alegria não são as situações que eu vivo, mas é Cristo Jesus na minha vida. Eu sei o que é passar sofrimento. Eu sei o que é você estar em trevas, você não vê resposta, você está em desespero e desejar até que a sua vida vá embora, mas por causa da glória de Deus, você não desistir. Mas eu aprendi o segredo de estar contente, não como Paulo, mas estou aprendendo o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Mas por muito tempo isso me trouxe algum sofrimento. E você talvez esteja pensando aí, Delano, eu acho que está faltando então oração. Você não orou o suficiente. Eu orei. Não, mas orei. Está faltando a igreja inteira orar por ti. Já oraram. Não, está faltando você jejuar. Já jejuei. 3 dias, 7, 21, mais de uma vez. Deus não atendeu. Não tirou. Está em pecado, Delano? Eu e o Senhor sabemos que não. Mas se não fossem situações como essa, palavras como essa, não estariam sendo compartilhadas a você. Eu lembro que um dia no carro eu estava chorando e pedindo, Senhor, por quê? Por que comigo? Por que essa perturbação na minha vida? Eu te sirvo, procuro viver uma vida reta, com defeitos, por que comigo? E o Senhor me mostrou esse texto de Paulo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa
na fraqueza. E é diante dessa dor que você vai mostrar para as pessoas que é possível servir ao Senhor e glorificar ao Senhor, mesmo diante de angústias. Mesmo se eu disser, não vou curar, porque mais vale a glória de Deus do que as suas realizações. Existem situações nas nossas vidas que Deus não vai atender, porque o propósito dele é maior do que a sua expectativa. E eu perguntei ao Senhor, depois que eu preparei essa palavra ela já vem sendo ruminada na minha vida há algum tempo, e eu senti de compartilhar com você hoje aqui. Mas quando eu preparei essa palavra, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, perguntei, Senhor, houve algum momento na minha vida que o Senhor não atendeu alguma oração, além dessa situação que eu estou percebendo, e que isso mudou drasticamente o rumo da minha vida? E na hora o Senhor me fez pensar, até compartilhei já isso com vocês, na minha vida acadêmica. Eu cursei Direito, não consegui terminar. Eu cursei Fonoaudiologia, não consegui terminar. E aí eu cursei Teologia e consegui terminar. Mas se eu tivesse me tornado um advogado, provavelmente eu não estaria aqui ministrando a palavra de Deus a você. Se eu tivesse me tornado um fonoaudiólogo, eu acredito, é bem provável, que Deus não haveria despertado em mim a paixão, o amor pelas Escrituras, e eu não estaria aqui ensinando as Escrituras para você. Eu não teria me tornado um professor no seminário teológico. Como eu amo fazer isso. Situações difíceis nas nossas vidas, não atendidas, revelam um propósito e te moldam de acordo com esse propósito que Deus tem para a sua vida. Mas tudo tem um tempo e um modo. Não somente de orações não atendidas nós vivemos. No tempo e no modo de Deus, quem sabe Ele não vai responder a sua oração. Se Ele não responder essa oração, muitas outras bênçãos do Senhor estão te cercando, meu irmão. Quando eu cheguei aqui em Parauapebas, tendo deixado o meu antigo emprego, vocês já sabem que eu já falei sobre isso, mas eu tentei inicialmente a vida profissional aqui como autônomo, como corretor de imóveis que sou, mas as coisas não foram muito bem nos meses iniciais, então decidi procurar um emprego fixo, como sempre trabalhei. Bom, o fato é que eu já estava chegando nos 5 meses, no fim do meu seguro-desemprego, e eu precisava de uma solução. Ia acabar o seguro, e eu não tinha emprego, minha esposa não tinha emprego, e eu precisava de uma solução. Como pai de família, como chefe da minha casa, precisava trazer a provisão para o meu lar. E houve um momento que eu fiquei bem preocupado. As contas começaram a chegar, o dinheiro só estava saindo, não estava entrando, então eu me vi na necessidade de fazer alguma coisa. Eu entreguei muitos currículos, me inscrevi em diversos processos seletivos e não era por falta de qualificação. Tinha experiência, bastante experiência na carteira, diversos cursos de qualificação, ensino superior, ainda que não na área, mas eu tinha experiência na área e não estava conseguindo nenhum trabalho. Então, um dia, isso naturalmente não foi por falta de auxílio, porque quando nós chegamos aqui, nós fomos muito bem amparados por toda a igreja, e eu tenho certeza que no momento que eu dissesse socorro, haveriam muitas mãos, como houveram durante esses meses, para nos amparar. Mas, às vezes, nós temos a tendência, como homens, você como homem me entende, de ter uma necessidade de fazer alguma coisa pela sua casa, não ficar somente esperando, mas pela sua iniciativa você ir atrás, trabalhar, conseguir o seu pão. E eu me vi assim nesse dia. Eu saí, disse, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tomei os geladinhos que sobraram aqui, peguei o isopor, peguei alguns brigadeiros e fui para a Avenida dos Buritis, vender geladinho e brigadeiro. E vendi. Nesse dia, nunca tive vergonha disso, é um trabalho. E nesse dia caiu uma chuva torrencial.
E eu fiquei encharcado. Tentei me abrigar, molhou tudo. Peguei a mesa, voltei para casa, voltei com isopor. Cheguei em casa todo encharcado, com isopor debaixo do braço. Mas a minha esposa me recebeu alegre, porque ela estava recebendo um homem que saiu tentando conseguir provisão para sua casa. E ela fez... Glória a Deus. Aleluia. E ela fez uma cartinha e me entregou. E essa cartinha me emocionou muito, dizendo o quanto ela me ama e o quanto ela me admira como homem e como pai de família. Isso foi em uma semana. Passou-se mais ou menos uma semana, poucos dias. E eu disse, era quarta-feira de cinzas, dia de feriado. A maioria das coisas estavam fechadas, era pós-feriado, na verdade. E eu disse, hoje eu não vou sair, não vou trabalhar. Todos esses dias eu estou tentando algo, todos os dias eu estou saindo de porta em porta. Hoje eu vou descansar. Preciso descansar. Hoje eu vou assistir Netflix. E eu sentei no sofá e comecei a assistir televisão. Não demora muito, o telefone tocou. E eu recebi uma proposta para gerenciar 5 empresas em 2 cidades, responsável por mais de 40 funcionários, aqui em Parauapebas e em Canaã, no setor financeiro, no departamento pessoal, recebendo mais ou menos o dobro do salário que eu recebia em Belém. E eu aceitei a proposta, mas esse é só o primeiro passo do testemunho. Apesar de isso ter sido bom para mim naquele momento, nós entendemos espiritualmente, entendemos à luz do conselho também dos nossos pastores, que era transitório, que era provisório. Passaram-se poucos dias, 7 dias, 7 dias, a perfeição de Deus. Eu recebi outra proposta de uma empresa do ramo de engenharia, que estou estudando agora, com um salário muito superior ao que eu já estava sendo proposto naquela empresa, com um tempo de trabalho bem menor e muito mais perto de casa, dentro do ramo que eu estava estudando. E nós entendemos de Deus que eu precisava, então, ir para essa segunda etapa, para esse segundo convite que Deus colocou na minha vida. E quando eu voltei lá dizendo, eu preciso sair, mas nesses poucos dias que eu fiquei lá, eu me dediquei ao máximo para mostrar o testemunho de Deus naquela empresa. E ali as pessoas, não, por favor, não saia, nós nunca tivemos alguém tão organizado aqui nesse setor, e jogaram a proposta salarial acima da outra empresa, e ficou, não, fica aqui, vem para cá e para lá, e Deus me deu a graça. Uma semana antes eu estava vendendo geladinho na esquina. Uma semana depois, Deus me deu a oportunidade de escolher onde eu queria trabalhar. E essa semana eu inicio nessa empresa. E pude recusar muitas outras propostas que foram chegando ao longo dos dias, porque Deus estava me mostrando. Agora que você descansou, agora que você entendeu que ainda não era o momento de tirar o espinho na carne, então eu posso abrir a porta. Assim é com você. Talvez ainda não tenha chegado. Até agora, 19 horas e 24 minutos. Mas quem sabe você entendeu ao sair daqui e a porta vai se abrir. Talvez daqui a 1 dia, a 2 dias, eu não sei. Mas o fundamental é você compreender que quando Deus não responde às nossas orações, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Nunca pense você que o Senhor se esqueceu, nem que seja por um momento, da tua oração ou das tuas lágrimas. Ainda que uma mãe se esquecesse dos seus filhos, o Senhor nunca se esqueceria de nós. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O Senhor é contigo, meu irmão. Ele vê a tua oração
Ele vê as tuas lágrimas, Ele está te preparando para o melhor que Ele tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, a nossa oração hoje é simples, Senhor. Nós queremos dizer que queremos confiar em Ti. Queremos derramar, Senhor, em confiança as nossas vidas como uma criança que se lança totalmente nos braços do Pai. Não podemos, Senhor, pela força do nosso braço, não podemos, pelo nosso próprio poder, realizar os nossos sonhos, mas nós queremos que no Teu tempo, no Teu modo, o Senhor cumpra a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, as nossas vidas. E hoje nós queremos nos arrepender, pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que andamos ansiosos, que andamos angustiados, preocupados, aflitos e não confiamos no Senhor. Hoje queremos renovar os nossos votos de confiança a Ti, Senhor, como diz a Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fortalece os nossos pés. Digo fraco, eu sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E hoje nós queremos colocar a nossa confiança em Ti e dizer: faz, Senhor, em nós a Tua vontade. Fortalece os pés dos cansados. Alegra a alma daquele que está abatido. Essa é a nossa oração, Senhor. Enquanto a ministração da canção toca, eu quero que você adore ao Senhor e coloque a sua vida diante dEle. Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, e somente dele mais ninguém. A Deus seja o Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele vem o sim, o amém, e somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, receba, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso
que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. A nossa oração nessa noite, Senhor, é de confiança. Depositamos em Ti, Senhor, o nosso depósito, a nossa esperança, sabendo que o nosso Deus é fiel e por fim se levantará. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, a nossa alegria está no Senhor. Renovamos nessa noite os nossos votos de confiança e que a paz, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.